A TV CREA, que está acompanhando hoje o 23º Congresso Brasileiro de Engenheiros Civis, conversa agora com o engenheiro civil César Zanck-Dyer, que irá nos falar um pouco a respeito da palestra que irá ministrar aqui no Congresso. César. Essa palestra que nós vamos ministrar é sobre concretos especiais. Esses concretos especiais são concretos que hoje o pessoal escuta falar, né? E na verdade o conhecimento nosso é pequeno, né? O Brasil hoje está começando a encaminhar dentro desse processo, né? E então a gente vai mostrar para o pessoal uma evolução do concreto até os dias atuais e vamos falar de concretos que estão em voga, concreto autocicatrizante, concreto que cicatriza por si só, né, através de bactérias, é um concreto vivo que a gente chama, né, que vai trazer para uma economia mundial em termos de recuperação de estruturas fantástica, né? Então as estruturas serão mais duráveis, são estruturas que serão projetadas para mais de 200 anos, como eram as estruturas antigas, onde os romanos criaram o cimento romano, né? E trabalhavam com cinzas vulcânicas, é aí que está o segredo desse concreto autocicatrizante. Vamos falar do concreto permeável, né? Que é um concreto totalmente ecológico, que acabaria com as enchentes nas cidades, né? Vamos falar sobre o concreto sobre módulo, que é um concreto, hoje vai mudar a maneira de você pedir concreto, né? Hoje se pede por FCK, vai se passar a pedir por módulo. Vamos falar também do concreto translúcido, que é um concreto, digamos, mais para você ter uma maneira arquitetônica de trabalhar, mas você economizará a luz, etc. Vamos falar do concreto refletivo. Esse concreto refletivo para estradas, até tem uma ciclovia na Holanda que chamam de Caminhos das Estrelas. Então o que acontece? Ele absorve a luz durante o dia e à noite ele acende automaticamente por si só, né? E você transita daí todo iluminado e é muito bonito, né? Vamos falar também de outros concretos e até a mudança total que vai haver no concreto armado no futuro, e já existe lá no Canadá, já fizeram uma ponte com esse concreto novo, né? Então, e a gente vai trazer essas tecnologias para despertar o pessoal e para se desenvolverem, né? Então os alunos que estão aqui assistindo o curso poderem pensar em novas nas suas pós-graduações ou doutorados, desenvolverem realmente esse concreto aqui no Brasil, né? O concreto autocicatrizante começou, mas de uma outra maneira, eu vou explicar o porquê dele, é que ele também prorroga as construções mais em 20, 30 anos, né? Mas não é o concreto autocicatrizante verdadeiro, né? Então tudo isso a gente vai passar um apanhado geral para o pessoal, de maneira que eles se despertem, né? E como se diz, né? Você tem que criar o sonho, né? E aí a gente vai tentar fazer isso durante a palestra, né? Nós estamos aqui nesse Congresso Brasileiro de Engenheiros Civis para tratar de um assunto muito relevante para a sociedade brasileira, que são as obras de artes especiais, que constituem um arcabouço de patrimônio no Brasil de aproximadamente 300 bilhões de reais. As obras de arte especiais são as pontes, são os viadutos, são as passarelas que unem os povos, que juntam as regiões, que permitem o escoamento das nossas safras, que transmitem riqueza, que transportam a riqueza dos nossos produtos e, de um modo geral, não têm sido considerados pelas gestões públicas como um elemento significativo para a aplicação dos investimentos na manutenção desse patrimônio. E por que a escolha desse tema para o Congresso? Devido à relevância da importância econômica e estrutural, no sentido de ter uma manutenção de infraestrutura que permita ao Brasil ser competitivo no escoamento do seu produto para as outras nações. Nós, quando temos as nossas safras no campo batendo recordes, quando nós temos os nossos portos, os nossos aeroportos muito ocupados, nós temos que chegar até esses meios que levam o nosso produto para fora. E essa é uma questão que tem trazido muito incômodo para a nossa sociedade, dado o ponto de vista que não tem sido investido na construção de obras novas e principalmente na manutenção das obras existentes.
A grande maioria das pontes e viadutos no Brasil tem mais de 50 anos, então estão com a sua vida útil comprometida e precisam de investimentos para que a gente recupere e não perca esse patrimônio. Engenheiro, nós temos a participação de alguns alunos aqui no Congresso. Qual a importância dessa parceria entre as instituições de ensino e o Congresso? Nós temos uma plateia bastante heterogênea. De um ponto de vista, muitos profissionais com condições de transmitir conhecimento. E na outra ponta, muitos alunos carentes de adquirir esse conhecimento. É uma oportunidade única, é uma oportunidade de se fazer a transferência de tecnologia, que é um dos males que nós temos no país hoje. Com a falta de investimentos, nós temos de um lado os profissionais se aposentando e levando para suas casas o conhecimento adquirido ao longo de décadas, e os alunos chegando, se graduando no curso e não tendo como interagir com esses profissionais e, portanto, perdendo uma forma muito importante de intercâmbio de conhecimento. Eu vim abordar neste importante evento, nesse congresso, a questão da certificação profissional. Certificação profissional hoje é um tema mais do que relevante. O Brasil trabalha hoje com uma situação que preocupa pelo volume, pela má qualidade dos formandos. Exige uma reflexão das entidades, em especial da ABENC, a necessidade, como já é feito em vários países, nos Estados Unidos, na Europa, na Índia, a questão da certificação. Então, meu tema será discutir uma perspectiva que eu espero se concretize de uma estratégia de certificar, seja o formando, seja o profissional, para fortalecer a qualidade da engenharia no Brasil, em especial da engenharia civil. Quais serão os pontos mais fortes da sua palestra? O ponto mais forte, na verdade, primeiro, não existe certificação profissional no Brasil, como existe nos Estados Unidos, na Índia e na Europa. Ponto final. O segundo ponto é que a má qualidade exige certificação. Ela não é feita. Existem avaliações muito superficiais por parte do Ministério da Educação, por exemplo, o exame ENAD, que é o exame para o aluno, que na verdade é do curso. Então nós temos um sistema que cresce, que explode, que deteriora, e o Brasil está absolutamente num sistema instável, sem controle na garantia de qualidade. Daí a necessidade de certificação. Nós temos a participação também de alguns alunos aqui. Qual a importância dessa interação entre as instituições e o Congresso? Importante porque, na verdade, todo esse processo tem o aluno como o elemento central, que é o objetivo, na verdade, de garantir, inclusive, empregabilidade. Na medida em que você tem um conjunto de cursos que não espelha uma boa qualidade, um mercado muito competitivo, não tem controle da qualidade do processo, então a certificação vem para fortalecer, antes de mais nada, o aluno em si, na medida em que ele, ao longo do curso, pode se preparar, pode tomar cuidado, as instituições vão ser pressionadas, no bom sentido, a zelar pela qualidade. Então a certificação vem como um impulsionador construtivo de fazer com que a qualidade melhore. Ou seja, a certificação significa, na verdade, melhoria da qualidade do formando e do profissional. Professor, e quanto à importância para a classe dos engenheiros desse congresso estar acontecendo aqui no estado do Rio Grande do Sul? Muito importante. O estado do Rio Grande do Sul, já de uma longa década, vem contribuindo fortemente com a engenharia nacional nas mais variadas áreas, em especial a engenharia civil. Também ser realizado aqui na Unirita, que é dentre as instituições particulares, eu diria quase uma exceção na perspectiva de ter qualidade dos cursos. Eu fiquei, inclusive, ontem muito bem impressionado por um curso novo aqui na Unirita de Engenharia Civil, é reconhecido com nota máxima, então isso é um ponto importante de incentivo, ou seja, as tradicionais instituições públicas, que sempre foi e são ainda de qualidade, existirem instituições privadas, no caso do grupo Laureate aqui, a Unirita, é um exemplo e eu acho que deve ser disseminado para que haja um efeito progressivo de busca de melhoria de qualidade. O Brasil precisa, nesse momento, uma busca de melhoria de qualidade de maneira sistêmica e não pontual nesse ou naquele local. Bom, essa palestra foi uma retrospectiva de todo o trabalho desenvolvido pela Cientec, pela Fundação de Ciência e Tecnologia, nessa área de restauro. Desde os primeiros trabalhos mais simples até a nossa participação mais complexa em prédios como o Palácio Piratini, o prédio da Secretaria da Fazenda, o Solar dos Câmara, enfim, uma série de prédios que a gente desenvolveu desde a prospecção até o projeto
propriamente dito. Quais foram os principais pontos dessa restauração dos prédios e centros históricos? Na verdade, o desenvolvimento de técnicas de restauro. A maioria desses prédios tem um tipo de revestimento que dificilmente pode ser reproduzido. São argamassas de cimento e areia. Então, as técnicas para criar condições de estabilidade desses revestimentos para garantir a segurança e manter, digamos assim, o aspecto original dessas edificações. Existe alguma técnica inovadora nessa área de restauração? Olha, praticamente tudo que a gente fez e tudo que eu apresentei ali é inovador. Na verdade, todas as técnicas foram desenvolvidas na Cientec, desde a fixação por pinos, por parafusos, remoção e recolocação, todas são técnicas desenvolvidas no laboratório da Cientec. Doutor, e quanto à relevância dessas discussões aqui no Congresso para a área da engenharia civil? Bom, na verdade, a engenharia civil tem que participar mais desses processos de restauro. Eu digo sempre que é uma atividade multidisciplinar, não prescinde do arquiteto, mas também não prescinde do engenheiro. Então é um trabalho que precisa ser feito em conjunto. Há uma área de intersecção muito grande e essa área tem que ser respeitada a partir do respeito dos profissionais entre si. Doutor, temos também a participação de alguns alunos aqui no Congresso. Qual a relevância dessa participação para os alunos que estão aprendendo aqui também no Congresso? Eu acho que o aluno tem que se conscientizar mais do que a sociedade leiga da importância desse restauro. Eu acho que nós temos que nos conscientizar que a gente não tem que destruir, a gente tem que preservar e construir aonde for possível, mas não eliminar o que existe para construir outros prédios no local. Nós estamos acabando com a nossa memória, nós estamos acabando com a nossa história e a gente vai perdendo as referências culturais. E isso impacta em todo o país. Se o Brasil vive uma crise moral da magnitude que vive hoje, é porque nós não temos referência. Nós destruímos tudo. Nós só damos valor para quem é rico, para quem é bonito, e a gente desvaloriza outros padrões, outros valores. E é isso que faz com que a gente, não tendo raízes, não consiga se projetar no futuro. Através da restauração, então, mantemos essa parceria de manter as histórias das cidades, dos centros históricos. Na verdade, muitas vezes as pessoas entram num prédio e têm uma sensação boa ou uma sensação ruim. Então, na verdade, todo o pensamento é uma onda eletromagnética. E essa onda fica, digamos assim, preservada nas edificações. E pessoas mais sensíveis conseguem perceber essas ondas positivas ou negativas. Então, na verdade, essas memórias acabam formando o que eu chamo de egrégora de uma cidade ou a egrégora de um prédio. E isso é que tem que ser mantido para que as cidades continuem tendo a personalidade que os antepassados fizeram com que ela tivesse. A TV CREA, que está acompanhando hoje o 20º Congresso Brasileiro dos Engenheiros Civis, conversa agora com o presidente da Federação Nacional dos Engenheiros, Murilo Pinheiro. Presidente, eu gostaria que você nos falasse um pouco, então, a respeito deste congresso que está acontecendo aqui no estado do Rio Grande do Sul. Olha, esse congresso é de uma real importância para toda a área tecnológica. Um congresso de engenharia civis, o 23º congresso, é um congresso que talvez agregue o maior número de profissionais separadamente no país, porque a engenharia civil ainda é o maior contingente de engenheiros que nós temos no país. E é de uma importância muito grande, até porque o desenvolvimento e o crescimento do país começa pela engenharia civil. Presidente, eu gostaria que você nos falasse um pouco sobre a relevância para a classe dos engenheiros civis sobre essas discussões do Congresso. Olha, a engenharia civil, como eu disse, a importância dessa discussão é muito grande, principalmente sendo feito aqui no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, que é um estado politizado, um estado inserido muito fortemente na sociedade brasileira, e aqui com a presidência do Melvis no CREA Rio Grande do Sul, com o Alexandre no Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul, é uma parceria muito forte. E
Ladaga, presidente dessa Associação de Engenheiros Civis Nacionais, é também uma figura de real importância para o Brasil e para a área tecnológica. Então, a importância desse evento sendo realizado aqui traz um fortalecimento na área civil, um fortalecimento nas discussões da retomada do crescimento do país. Presidente, você como representante dos engenheiros, eu gostaria que você nos falasse um pouco sobre os temas que estão acontecendo aqui no Congresso. Olha, os temas são variados, eu acho que é de real importância para todos nós assistirmos, participarmos, para que a gente tenha a condição de aferir o que está acontecendo na área civil no país e condição de discutir crescimento, desenvolvimento e participação dos profissionais da área tecnológica.